Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tô passando aqui para deixar mais alguns comentários sobre a nossa segunda semana. Eu gostaria de enfatizar que essas duas escolas, né, apesar de algumas críticas, principalmente a primeira escola, o Taylorismo, ter algumas críticas sobre a falta de contato, relação humana, sem ver o indivíduo, né, de uma forma mais ampla. Ela trouxe grandes contribuições para as teorias da administração, né? Principalmente essa questão da cientificidade, o que a gente discutiu na primeira semana, essa relação com a própria formação da disciplina de sociologia, em que a preocupação com método, né, com meios de aferir, tudo isso ela vai dando forma à disciplina, e com a administração não foi diferente. Então, se nós olharmos hoje em dia como o Taylorismo surgiu e o método, né, aplicado pelo Taylorismo, dessa produção em grande escala, a especificação da mão de obra e também a própria ideia de não se levar em consideração, como a escola de relações humanas tentou buscar, né, a figura do indivíduo, os sentimentos, o bem-estar do indivíduo. É evidente que a gente, olhando sob essa perspectiva hoje, com todas essas ferramentas em mãos, a gente tem inúmeras críticas sobre isso. Mas a questão positiva, né, é justamente essa criação de uma metodologia, a formação de uma metodologia em que fosse possível você medir, né, onde estava sendo proveitoso, como estava sendo proveitoso a, a produção, o que estava dando de errado. E, acima de tudo, é que você, com planejamento, você consegue prever algumas situações, se organizar, criar, então, todo uma estrutura em torno dessa formação. Na escola de relações humanas, a figura, né, do indivíduo, ela acaba que passa a ter uma relevância maior. Não que na escola do Taylorismo, aí, a escola precedente não tivesse, evidente, a mão de obra precisa. Mas essas relações, ou levar em consideração algumas questões psicológicas, individuais, subjetivas, não era a principal questão do Taylorismo, né? Eu tenho um autor da área de ciências sociais, mais voltado para a antropologia, chamado Levi-Strauss. E ele tem um texto, tem um livro chamado Tristes Trópicos. Em uma das passagens dele, ele traz uma reflexão muito interessante sobre a questão de se iniciar alguma coisa, né? Tudo que se inicia, evidente que você vai precisar de ajuste, você vai precisar melhorar aquilo. Mas o pontapé inicial, muitas das vezes, é a situação mais importante. O que ele estava querendo chamar a atenção era que, olha, apesar de alguns autores, apesar de algumas obras terem algum tipo de críticas ou não contemplarem de uma forma mais eficaz ou melhor possível a realidade social, ela tem o seu valor justamente por ter dado início a uma discussão. Então, o que eu estou chamando a atenção é que, apesar de algumas dessas escolas da administração, a gente pode fazer diversas críticas? Pode, mas o fato de ter atinado, né, se dado conta de que, olha, a gente precisa mudar algumas coisas aqui, a gente precisa transformar para que possa aproveitar, possa ter a ideia de eficácia, de eficiência, né, dentro da administração, e com isso melhorar a produção, trazer o lucro que é evidente, né, para qualquer empreendimento industrial, qualquer empreendimento capitalista, se visa o lucro, é o que nós vimos um pouco isso com Marx também.
Então, toda essa discussão, todo esse início, toda essa percepção, essa observação de Taylor, por exemplo, né, de especificar a mão de obra, de criar setores condizentes ou responsáveis só por aquele tipo de produção, de uma parte da produção, né, de dividir os tipos a cadeia de produção. Claro que nós podemos falar que o homem, o ser humano, não foi aproveitado de uma maneira total, né? O homem total, em que se aproveitou o aspecto psicológico, ou levou em consideração o impacto do ambiente de trabalho no aspecto psicológico do indivíduo, no aspecto físico, ergonométrico do indivíduo, no aspecto social, de reconhecimento da função, do respeito, de pertencimento, de identidade, tudo bem. Mas que trouxe, né, uma base para a produção, para a administração atual, é evidente que isso tenha a sua relevância, né? Com todas as críticas, mas nós temos aí, vamos colocar, 120, 130 anos, 140 dessas teorias. Então, esse pontapé inicial tem o seu valor. Em relação à escola de relações humanas, o ponto convergente aí é o seguinte, como o próprio texto mostra, né, no texto da nossa semana, é que num momento de opulência, num momento de superação já, de um momento de crescimento econômico, a escola de relações humanas ela veio para resolver outros problemas. Os problemas da engenharia, problemas mesmo de organização do trabalho, problemas de produção de maquinário, tudo isso estava sendo bem resolvidos e se desenvolvendo. Passou a ver o que poderia ainda melhorar para que a produção ficasse, né, o ambiente de trabalho e a produção, de uma forma geral, ela se tornasse ainda mais eficiente. Então se começou a investigar outros modelos, né, outras interferências que, de alguma forma, impactavam na produção. E aí levou-se em consideração, ou passou a perceber, diante de todos os experimentos, né, que o ser humano, o indivíduo, ele deveria também ser observado, ou ele deveria ser visto ou fazer parte da própria produção. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o indivíduo, até então, como um elemento externo à produção, apenas um instrumento de produção, né, na teoria taylorista, a teoria mais clássica, assim, ele deveria ser visto também como um fator de interferência. Então, assim, o humor dele, a forma como ele se via no ambiente de trabalho, as relações dele dentro do ambiente de trabalho impactavam diretamente nesta produção. Então, a gente não precisa polarizar, né, as duas escolas como a má e a boa. Na verdade, elas são uma espécie de continuidade, desenvolvimento, com algumas melhorias dentro da escola de relações humanas. Tinham em comum o objetivo de melhorar a produção. A gente não pode ser inocente e achar que são escolas que queriam usar aquela ideia que nós temos da Revolução Industrial inicialmente, né? Que as pessoas trabalhavam, morriam, trabalhavam, sei lá, 15, 20 horas. Não se trata disso, né? Não se trata disso. Enquanto que a escola de relações humanas seria voltada para vamos cuidar do indivíduo. Não, todas elas estavam preocupadas com a eficiência da produção. Isso é necessário. Só que o que o taylorismo não enxergou foi que o efeito do indivíduo sobre a produção
tinha também uma relevância. E a Escola das Relações Humanas, até diante da pesquisa, né, de um grupo da Escola de Administração de Harvard, que tinha psicólogo, e Harvard tem uma tradição muito forte na psicologia, né, tem grandes estudos iniciados na psicologia, veio justamente influenciar essa concepção da Escola de Relações Humanas. Então, as duas escolas, elas têm por objetivo melhorar a produção, o ambiente, melhorar a organização da indústria, da empresa, do ambiente de trabalho. Só que o Taylorismo não levou em consideração esses aspectos. Achou, né, como eu já falei, que o ser humano, que o trabalhador era mais uma máquina, que era mais uma pecinha da engrenagem. E quase que literalmente falando, né? É um robô que estava ali para executar, e se estivesse bem planejado, bem definido a função de cada trabalhador, ele executaria da mesma forma sempre, né? no mesmo ritmo, e se chegaria a produção, a ideia de eficiência da melhor almejado. Enquanto que a Escola de Relações Humanas, também com viés de produção e de eficiência, olhou ou tentou complexificar essa questão de como alcançar uma eficiência, uma produção maior. E aí levou em consideração isso, as questões dos indivíduos no ambiente de trabalho. Melhorar o ambiente de trabalho, pode ser que haja ou não uma adesão desses indivíduos à organização, à diretoria, à gerência. Não, pode ser que eles discordem de alguns procedimentos. Ou seja, as tensões que existem ali dentro do ambiente de trabalho podem modificar, né, a sua produção, a forma como você consegue produzir dentro do trabalho. Então a gente não pode ser inocente e achar que a escola do Taylorismo é ruim ou má, e a Escola de Relações Humanas ela veio para acudir, para cuidar do trabalhador. Não é isso. Ambos tinham o mesmo objetivo, que é justamente essa produção, né, essa eficiência do meio, do ambiente de trabalho, mas que o Taylorismo ignorou algumas questões que a Escola de Relações Humanas trouxe para nós. Tá bom? A gente vai se falando, tá? Eu espero vocês aí no nosso fórum. Só gostaria de terminar aqui lembrando que o fórum é perguntas e respostas. O fórum, na verdade, você só consegue visualizar a participação do amigo, do colega ou da colega depois que você participa, né? É justamente para você colocar a sua opinião, fazer o seu trabalho, né? Responder as questões, a primeira questão, as questões, a sua primeira participação, né? E aí depois você vai visualizar todas as participações e aí pode comentar, pode continuar participando. Tá bom, gente? Um abraço e bom resto de semana para todos nós.